A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Nos ditongos abertos EI e OI das palavras paroxítonas, aquelas com acento tônico na penúltima sílaba, perderam o acento. Por exemplo, jiboia virou jiboia. Ideia virou ideia. Já na língua falada, o som é o mesmo. Agora, se alguém perguntar o que fazer com acento, bom, transforme em assento de cadeira, senta nele e começa a ler. Não é uma ideia legal? A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Não precisa ter medo, não trema. Nem trema tem mais. É que nas palavras em português acabaram os dois pontinhos sobre a letra U para indicar a pronúncia gue, gui, que e qui. Por exemplo, a palavra aguenta não precisa mais aguentar o sinal em cima dela. Tranquila ficou mais tranquila, sem os tais dois pontinhos. Já na língua falada, o som é o mesmo. Agora, sabe o que a gente faz com os tremas que sobraram? Transforma em confetes pro carnaval. A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Se ficar nervoso, para sem acento. Não existe mais o acento que diferenciava para de parar de para preposição, ou pelo de cabelo e pelo de pelo mundo. Já os verbos ter e vir continuam como antes. E para distinguir forma de forma, qual é a forma? A forma é uma só, sem acento. A forma é que são duas, com ou sem acento. Você escolhe. Pera lá. E a pera, como fica? Continua verde, só que sem o acento ficou mais levinha. Ótimo para quem está de dieta. A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. A palavra voo, por exemplo, vai voar mais leve, sem o peso do acento. Aliás, acento no voo, só se for poltrona de avião. É que as palavras terminadas em os e em perderam a acentuação. Lem, vem, enjoo, povou. Também não tem mais acento nos verbos arguir e redarguir, no presente do indicativo, nas formas tu, ele e eles. Agora, já que arguir significa interrogar, vai a pergunta: quem é que usa uma palavra dessas? A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. O I e o U tônicos, por exemplo, não têm mais o acento quando estão depois de um ditongo em palavras paroxítonas, aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. Soltando a língua, a palavra feiura ficou mais bonita, sem o traço em cima. Agora, o acento continua se o I ou o U, no singular ou plural, estiverem no fim da palavra oxítona. Piauí e Tuiuiu. Ui, o que quer dizer isso? Uma ave branca. A
língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua, de verdade. Da próxima vez que colocar uma erva doce ou uma pimenta do reino na boca, saiba que elas vêm acompanhadas de hífen. Isso mesmo, o sinal é usado nos compostos que indicam plantas e animais. Onça pintada, peixe-boi e mico-leão dourado. Nesses casos, pelo menos o hífen não está em extinção. O sinal também aparece nos compostos com apóstrofo. Exemplo, pé d'água, que claro, fica assim mesmo, cheio de pingos. A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Para não errar num bate-boca, comece escrevendo a palavra com hífen. É que as palavras compostas sem elementos de ligação recebem o sinal. Mas existem exceções. Palavras mandonas, como manda-chuva, mandaram o hífen passear. Por falar nisso, nas palavras compostas com elementos de ligação, o sinal não trabalha. Em fim de semana, por exemplo, o hífen não é usado. Todo mundo merece um descanso, não é mesmo? A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua. Não se usa hífen depois da palavra não. Fácil, não? Se tem não, não usa. Exemplo, acordo de não agressão. Agora, para evitar qualquer mal entendido, só se usa hífen depois de mal, quando a palavra seguinte começa com vogal ou com as consoantes H e L. Ou seja, você só fica mal-humorado se esquecer o hífen. O sinal também deve ser usado para separar palavras com nome de cidades. Ponte Rio-Niterói. Nesse caso, a ponte entre elas é o próprio hífen. A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua, sem esforço sobre-humano. É só saber que sobre-humano tem hífen, porque a segunda palavra começa com H. Já ultra-elevado não tem. Tiraram o hífen das palavras que terminam e começam com vogais diferentes. Em micro-ondas, o hífen fica para separar duas vogais iguais. Em antirracismo, o hífen sai e o R vira RR, pois quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, essas letras são dobradas. Agora, bom mesmo é dobrar os esforços a favor do antirracismo.